Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 10 de maio. Vamos então de destaques. Ex-chanceler Celso Amorim está na Ucrânia para encontro com Volodymyr Zelensky. A criação de um grupo de paz para a solução da guerra é o que está em pauta. Termina hoje o prazo para declarar o imposto de renda a tempo de receber a restituição no primeiro lote. Nos destaques internacionais, com o fim do título 42 da política anti-Covid, Joe Biden diz que situação migratória na fronteira dos Estados Unidos será caótica por um tempo. E ainda, Donald Trump é condenado a pagar indenização por abuso sexual. Ex-presidente reage e chama de vergonha a decisão da justiça. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, já está em Kiev, a capital da Ucrânia, e vai se encontrar hoje com o presidente Volodymyr Zelensky. A criação de um grupo de paz para a solução da guerra é o que está em pauta, já que a viagem acontece a convite do governo ucraniano e tem como objetivo desfazer um mal causado por falas do presidente Lula sobre a guerra contra a Rússia. Vamos conferir. O chefe da assessoria especial da presidência, Celso Amorim, vai debater com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a proposta do governo brasileiro de facilitar as negociações visando o fim do conflito com a Rússia. A viagem, realizada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca a tentativa de mostrar que o Brasil pretende estabelecer o diálogo com todos os lados envolvidos na guerra. Amorim esteve em Moscou no início de abril, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin. A falta de uma visita ao outro lado da fronteira incomodou os ucranianos. Zelensky, por sua vez, deve tentar persuadir o representante brasileiro a rever a posição de neutralidade e enviar ajuda militar ao exército ucraniano. Mas a possibilidade do envio de armamento às tropas ucranianas é descartada pelo governo brasileiro. A principal preocupação é desfazer o mal-estar causado pelas recentes declarações de Lula, que sugeriu a criação de um grupo de países para mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, demonstraram insatisfação com o posicionamento. A repercussão internacional da visita, aliás, tem sido uma preocupação para o governo brasileiro. Representantes da diplomacia alertaram as autoridades ucranianas que o encontro não deve se transformar em uma propaganda de guerra do presidente Zelensky. O temor do governo é que uma eventual exploração da visita interfira na relação com os russos, além da posição brasileira nos BRICS, que conta com a China, outra aliada dos russos. E o governo continua a sua tentativa de se reaproximar do Congresso após a recente derrota em votação na Câmara dos Deputados. Na primeira semana de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares para deputados e senadores. O presidente decidiu autorizar o uso da verba para atender a um pedido dos parlamentares que queriam mais espaço no orçamento do governo para indicar projetos de suas bases eleitorais. A maioria dos recursos liberados na semana passada faz parte de um valor que foi remanejado no extinto orçamento secreto. Após o Supremo Tribunal Federal declarar essa ferramenta inconstitucional, no fim de 2022, os 19 bilhões e 400 milhões de reais que faziam parte do orçamento secreto deste ano precisaram ser realocados. Na divisão desse valor, mais de 9 bilhões de reais foram adicionados às emendas individuais, destinadas a cada um dos deputados e senadores, e quase 10 bilhões ficaram sob responsabilidade do relator do orçamento. Ele é responsável por enviar o dinheiro para a execução de políticas públicas de ministérios do governo. Desse montante, o governo autorizou que 3 bilhões de reais fossem para projetos na área da saúde. A liberação da verba tem como objetivo fortalecer o governo na votação de projetos importantes que entrarão na pauta nos próximos dias. A relação entre o Executivo e o Legislativo
ficou abalada após a Câmara anular decretos do presidente com alterações no projeto do Marco do Saneamento Básico. E o governo inicia hoje uma série de reuniões com ministros e líderes de partidos para melhorar a articulação no Congresso. Os encontros serão liderados pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação política. A primeira rodada será com os ministérios chefiados pelo PSB. São eles o de Justiça e Segurança, o de Portos e Aeroportos e o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Em uma sessão tumultuada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu à audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado e detalhou o plano de trabalho da pasta para os próximos anos. A reportagem é da Jaqueline Fonseca. O governo federal apreendeu 114 fuzis e mais de 1.100 pistolas que estavam em posse de atiradores ou criminosos. Os dados deste ano mostram um aumento de pelo menos 10 vezes com relação às armas apreendidas em 2022. Os números foram apresentados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. O ministro também afirmou que o recadastramento de caçadores e atiradores foi necessário porque, segundo ele, alguns CACs estão associados ao crime. Criminosos viraram CACs e CACs também se associaram a práticas criminosas. E por isso têm ocorrido as prisões. Ou seja, infelizmente, nós temos uma zona de interseção. É claro que nós temos a imensa maioria dos CACs que não comete crimes, mas nós temos alguns CACs que estão a serviço de organizações criminosas. Ao responder aos senadores sobre como reduzir a criminalidade no país, o ministro defendeu o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania, como alternativa para a redução dos homicídios. O programa foi relançado este ano e foca no atendimento dos jovens e população socialmente vulnerável, além de fortalecer políticas de acolhimento para mulheres vítimas de violência. A audiência pública, que recebeu o ministro Flávio Dino, teve o objetivo de prestar informações sobre os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos e foi convocada pelo senador Magno Malta, do PL. Essa foi a quarta vez que o ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu a uma audiência no Congresso Nacional para responder os parlamentares. Segundo o ministro, 55 convocações já foram aprovadas. E, embora isso pareça perseguição, ele pretende atender a todas as convocações e prestar os devidos esclarecimentos. A reunião desta terça-feira tinha como tema central apresentar o plano de trabalho e as prioridades do Ministério da Justiça para os próximos anos. Mas outros assuntos tomaram conta do debate, entre eles o PL das fake news e a CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Logo no início da sessão, durante a fala dos senadores da oposição, houve tumulto, deboche e troca de insultos. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquara tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro, que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto, a exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo.
de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Eu vim aqui, como ministro e como senador da República, para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E mudando de assunto, quem espera receber a restituição do imposto de renda já no primeiro lote só tem até hoje para fazer a declaração. Os primeiros valores serão pagos no dia 31 de maio, que é a data limite para a entrega do imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, a data limite existe porque o fisco precisa enviar os dados ao banco da pessoa que declarou para que efetue o pagamento. Passado esse prazo, só será possível pedir o débito automático a partir da segunda cota. Cabe ressaltar, no entanto, que nem todos aqueles que enviarem o documento para o banco de dados do fisco até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira receberão dinheiro no lote inicial. Conforme as normas da Receita, o primeiro lote de pagamento é destinado aos contribuintes com prioridade legal. O grupo é composto de idosos, deficientes e aqueles que têm o magistério como fonte principal de renda. Neste ano, também farão parte da lista de prioridades do fisco os brasileiros que utilizarem a declaração pré-preenchida e também quem optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até o momento, mais de 21 milhões e 500 mil declarações já foram transmitidas para a base de dados da Receita Federal. 70% têm imposto a restituir, outros 15% têm débitos pendentes com o fisco e quase 13% não pagam o imposto. E veja a seguir, com o fim do título 42 da política anti-Covid, Joe Biden diz que a situação migratória na fronteira dos Estados Unidos será caótica por um tempo. E ainda, Donald Trump é condenado a pagar indenização por abuso sexual. Ex-presidente reage e chama de vergonha a decisão da justiça. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo nessa quarta-feira, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar agora de Dia das Mães, porque o comércio deverá faturar 33 bilhões de reais nesse Dia das Mães em 2023. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 80% dos brasileiros pretendem comprar aí um presente. E aqui em São Paulo não será diferente. A reportagem é da Maria Clara Leite. Vamos ver. Dia das Mães chegando e quem tem uma quer muito homenagear a amada. Quem que não quer ganhar, né, alguma coisa diferente, né? Nem que seja simples, uma coisa simplesinha. Mas só o fato de você lembrar e falar, não, lembraram, fui lembrada, já é muito bom, né? Segundo uma pesquisa feita pelas empresas Score Retail e Ribu, com um pouco mais de 1.100 brasileiros, o ticket médio para compras de presente para essa data, em 2023, está em no máximo R$ 250. Ainda assim, segundo a Fecomércio São Paulo, este deverá ser o melhor Dia das Mães dos últimos 15 anos, com alta de 3% nas vendas em relação ao ano passado e faturamento total de 56 bilhões e meio de reais, só aqui no estado paulista. Nós não temos o dado nacional. No entanto, as condições econômicas que a gente vê no estado de São Paulo são similares a outras regiões do país.
como a melhora da inflação e o crescimento do emprego, ou seja, você consegue ganhar um poder de compra maior. E à medida que as pessoas vão ganhando um pouco mais de recurso, elas vão pagando as contas em atraso e isso vai permitindo gradativamente com que elas expandam o consumo aí no comércio varejista. Guilherme afirma que louças, panelas e eletrodomésticos saíram de moda há tempos. No Dia das Mães, elas querem mesmo os aparelhos eletrônicos. Hoje as mães querem computadores, celulares mais modernos, querem ter interatividade na internet. Então isso foi uma mudança muito positiva. No entanto, há cerca de 2 anos, a taxa de juros estava lá embaixo no país, cerca de 2%. Então você estimulou demais a compra desses produtos que nós chamamos de bens duráveis. Agora, com a taxa de juros lá em cima, próxima a 14%, dificulta muito a compra. E aí a maioria mira nas roupas, historicamente as prediletas dos filhos nessa data especial. A maioria dos consumidores ali, próximo a 50%, que devem presentear o setor de vestuário e calçados. Aqui em São Paulo, quem quer economizar corre aqui para o Brás, região central da cidade, um dos maiores polos comerciais de roupas do país. E não por acaso, a movimentação por aqui essa época é bem grande. Essa loja especializada no público feminino já celebra o aumento nas vendas. Em relação ao ano passado, a gente teve um crescimento em média de uns 5 a 6%. Tá? Isso ainda não se concluiu, porque a gente ainda tem essa semana agora, né? E nossa expectativa é que a gente consiga chegar pelo menos a uns 7,5%. Se depender da Giovana, essa loja vai bater a meta. Para ela, esse é o primeiro Dia das Mães. A jovem ainda está no início da gravidez, mas já ganhou o seu presente. Que é o presente de Dia das Mães, né? Eu falei, pode deixar, então vou aproveitar para gastar bastante. Marido então liberou, é isso? Ele liberou. Só que nem toda mãe vai ter a mesma sorte. Para muitos filhos, a possibilidade esbarra na famosa lembrancinha. Aí o negócio é vir aqui para 25 de março, região de comércio popular de São Paulo, com opções para todos os gostos e bolsos. Deu para gastar quanto aí no presente da mamãe desse menino lindo? É surpresa, mas uns 100, 150, um presentinho básico, tá bom. 100, 150 dá para fazer a festa aqui, não dá não? Aqui dá, muitas coisas, preço muito bom. Você vai aproveitar para comprar alguma coisa para tua mãe também? Sim, com certeza. Ela tá lá no Pernambuco e eu vou levar o presente dela. Por aqui tem bolsas, bijuterias, artigos de prata, óculos e várias outras peças que muitas mães gostariam de ganhar, como a da Natália. Ela gosta de maquiagem, de batom, essas coisas. Eu acho que é isso mesmo. E a Natália não é a única filha que pensou nesse tipo de presente. A maquiagem aparece em segundo lugar entre os itens mais procurados no Dia das Mães. A gente tem um setor de cosméticos bastante ativo. Os filhos querem comprar ali um produto de maquiagem, um perfume, um cosmético de maneira geral. Para gastar quanto no presente da mãe esse ano? Eu acho que... não sei. Por exemplo, se eu quiser comprar uma maquiagem para ela, algumas coisas de maquiagem, acho que R$100, né? Acho que R$100 dá para comprar. Na 25 dá sim, mas não importa o valor nem o tamanho. No Dia das Mães, muitas nem pensam em presente. O que vale? A presença. Entendeu? A presença. Esse carinho muito bom. Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. Mais do que o presente, que vale a presença. E vamos agora de destaque internacional. O título 42 é uma norma sanitária adotada no governo de Donald Trump para facilitar a deportação de imigrantes nas fronteiras dos Estados Unidos. Como ela expira nesta quinta-feira, amanhã, o presidente Joe Biden espera que a situação migratória fique caótica por um tempo. Vamos conferir o que ele disse. Passei quase uma hora com o presidente mexicano hoje. Estamos fazendo tudo o que pudemos. A resposta é que ainda não sabemos. Conseguimos uma cooperação impressionante do México. Também estamos no processo de abrir escritórios na Colômbia e outros lugares, onde alguém em busca de asilo pode ir primeiro. Vai ser caótico por um tempo. A afirmação foi feita quando o presidente respondia a perguntas sobre se seu governo estaria preparado para um aumento do fluxo de pessoas que entram do México quando expirarem as normas conhecidas como Título 42. Essas regras chegam ao fim na noite da próxima quinta-feira.
Os Estados Unidos fazem os últimos preparativos para a possível chegada de milhares de imigrantes a partir da próxima sexta. As normas do Título 42 foram ativadas durante a pandemia e tornaram quase impossível solicitar asilo na fronteira com o México. Também nesta terça, Biden disse que um calote dos Estados Unidos sobre a dívida não é uma opção. O democrata se reuniu com líderes do Congresso na Casa Branca para tentar aumentar o limite de endividamento do país. Democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo sobre o aumento do teto, que é indispensável para que o país honre com seus pagamentos, evite um default, pague os salários de funcionários públicos, as pensões e seus fornecedores. Os embates violentos entre as forças paramilitares e o Exército do Sudão já deixaram mais de 700 mil deslocados internos desde o início do conflito, em meados de abril. Esse número chama atenção porque representa o dobro do registrado na semana passada, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Mais de 700 mil deslocados desde o início do conflito entre uma força paramilitar e o Exército do Sudão. O número apresentado nesta terça-feira pela Organização Internacional para as Migrações é o dobro do anunciado até a semana passada. Mesmo antes do início dos combates, 3,7 milhões de pessoas já estavam registradas como deslocadas internas no Sudão. De acordo com dados compilados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, quase 150 mil pessoas fugiram para países vizinhos desde o início dos confrontos. O Sudão enfrenta um cenário de caos desde 15 de abril, quando explodiram os confrontos entre o exército oficial, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, do general rival Mohamed Hamdan Daglo. A ONG Akled contabiliza cerca de 750 mortos e pelo menos 5 mil feridos desde o início dos combates. O conflito provocou diversos alertas das agências da ONU sobre uma crise humanitária catastrófica. O júri federal em Manhattan chegou a um veredito no julgamento de agressão civil e difamação contra Donald Trump, apresentado pela escritora e jornalista Elizabeth Jean Carroll. O caso aconteceu na década de 90 e agora o ex-presidente norte-americano deverá pagar 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, em danos compensatórios e punitivos. Ele reagiu à sentença e chamou de vergonha a decisão da justiça. Vamos ver. Elizabeth Jean Carroll denunciou o ex-presidente norte-americano por estupro, mas o júri de um tribunal federal decidiu que Donald Trump foi responsável de abuso sexual e difamação. A condenação foi unânime. No total foram 9 jurados, 6 homens e 3 mulheres. Carroll processou Trump no ano passado, depois que ele classificou de completa farsa e mentira a revelação em um livro publicado por ela em 2019. Trump qualificou a sentença de vergonha e escreveu em sua rede social, #, "Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem é esta mulher." Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!